brasileiro está trabalhando em ritmo acelerado e quase finalizou o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade, que permite ao Brasil retaliar os Estados Unidos caso seja mantida a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Segundo a apuração da colunista do UOL, Raquel Landim, o documento já chegou à Secretaria de Assuntos Jurídicos do Planalto para ajustes finais e deve ser publicado no início da semana que vem. Segundo uma fonte da diplomacia brasileira, o governo está aberto a uma negociação técnica da redução de tarifas de bens com os norte-americanos. Mas é preciso ver se Donald Trump, que usou como justificativa para a taxação do o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe, quer negociar tecnicamente. E aí, eu vou passar de novo para a Nathalie, que é o seguinte, você acha que vai ter negociação técnica? Porque é o seguinte, como está se colocando, né, o Brasil é superavitário, desculpa, os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com os Estados Unidos nos últimos 15 anos, né? E além dessa questão comercial, o Trump falou de três coisas. Ele fala do Bolsonaro na carta, ele fala da questão da relação comercial e ele fala das big techs. Uma coisa, ele quer proteção às empresas norte-americanas, né, que vêm sendo obrigadas a seguir a lei brasileira por aqui. Tem a questão comercial, que óbvio tem o déficit, mas os Estados Unidos reclamam que o Brasil é protecionista em muitos setores. E tem essa questão do Bolsonaro. Você acha que é capaz do Brasil arrancar uma concessão do Donald Trump, uma redução de tarifas, negociando por essa questão? Olha, vamos procurar algum setor que te interessa, alguma coisa assim por esse lado? Ou por conta da dimensão política não tem muito jeito, vai ser isso mesmo? Bom, quando a gente está falando do Donald Trump, a gente nunca sabe exatamente como as coisas vão caminhar, né? Ele acaba sendo um ator bastante imprevisível, então eu não afirmaria que não é possível uma negociação técnica por parte, né, do Itamaraty e do Departamento de Estado norte-americano, uma vez que existe essa discussão já de longa data né, relacionada às relações Brasil e Estados Unidos, com relação ao Brasil ser um país protecionista. E o Brasil, de fato, ele é um país bastante protecionista em alguns setores. O que acontece essa negociação técnica, que ela até poderia fazer sentido se a gente pensa numa negociação do Brasil tentar, né, ir por meio da diplomacia, se livrar dessas tarifas, ela enfrenta os desafios de lidar com essa figura e com o imponderável que sempre se coloca quando a gente fala do Donald Trump, que é o fato de que o elemento mais central da carta do Donald Trump é justamente a questão das big techs e a questão do governo Bolsonaro, que aí já são aspectos vinculados, né, à política doméstica e até mesmo à justiça brasileira, né, como as nossas leis funcionam e são aplicadas, seja ao fato, né, seja pensando no julgamento do Bolsonaro ou pensando nas big techs terem que seguir a legislação brasileira relacionada à proteção de dados, relacionada a conter, né, crimes de ódio e outros crimes que acontecem nas redes sociais. Então, essa regulamentação mais alargada. Esse parece ser o foco. Então, me parece que existe essa possibilidade da gente ter uma negociação pelo caminho técnico, mas ela parece muito pouco provável de avançar e de acontecer, ou mesmo que se ela se acontecer do Donald Trump cumprir com esse acordo, por conta dessas questões políticas que se colocam como elementos mais centrais na carta. Tanto que a carta brasileira ela foi uma carta muito diferente das outras, né? As cartas que tinham sido enviadas até o dia 9 de julho, né, que foi quando ele então taxa o Brasil, eram cartas mais nem técnicas, né? Não dá pra gente chamar dessa forma, mas eram cartas muito focadas na questão dos superávit comerciais que aqueles países tinham com os Estados Unidos, e elas eram quase um Ctrl-C, Ctrl-V uma da outra. E aí a do Brasil inseriu a questão da crítica ao julgamento, né, do Bolsonaro aqui no Brasil e também a questão das big techs. Então ela trouxe um tom diferente, mostrando que o Trump não estava mais só usando as tarifas como um instrumento impositivo de política comercial, mas também usando as suas tarifas como um instrumento de sanção voltado a insatisfações políticas, né, com relação àquele Estado. Então, isso já mostra que provavelmente vai ser muito difícil que o Brasil consiga negociar ou avançar nessa negociação. E aí eu colocaria ali mais um elemento que mostra, que para mim evidencia talvez a dificuldade que a gente vai ter para negociar com o Donald Trump, é o fato que ele deve, a visão que ele tem do Brasil é a visão de que o Brasil é um ator importante no contexto da América do Sul,
que é uma zona de influência natural para os Estados Unidos, né, nessa concepção, nessa construção histórica dos relacionamentos entre América Latina e Estados Unidos, e que o Brasil, sendo um ator importante ali, ele precisa estar também colocado de uma forma bastante subalterna aos interesses norte-americanos para a região. Então, eu vejo que existe um elemento que não está escrito nessa carta, mas que é um elemento geopolítico, que é essa visão de que o Donald Trump possivelmente tem interesse em comprar certos embates ou passar a ter uma posição cada vez mais antagônica com relação ao governo atual, justamente tentando influenciar os rumos da política brasileira no ano que vem, quando nós vamos ter eleições, e a partir disso conseguir, talvez, alavancar, né? Provavelmente ele talvez não tenha sucesso, ele não tem tido quando ele faz isso em outros estados, mas alavancar um governo pró-Estados Unidos, e com isso ele poderia garantir que a América Latina ficasse mais alinhada aos seus interesses e também se afastasse da China, né, com quem ele tem essa disputa hegemônica. Então eu acho que as intempéries que estão por trás dessa carta, junto com o conteúdo dela, tornam mais provável que a negociação seja muito complicada e que qualquer negociação técnica talvez não venha a ser respeitada, não seja respeitada por parte do governo Trump no futuro, como ele fez com outros acordos nessa nova leva de cartas e de tarifas aplicadas. Beto, como é que fica isso dentro da relação entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional? O governo estava na rusga com o Congresso por conta do IOF, teve toda a campanha ricos versus pobres, o Congresso ficou no corner, estava se restabelecendo pontes. Agora acontece essa bomba, né, tarifária, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre soltam uma nota, que não é grande coisa, mas falando de soberania, falando da lei da reciprocidade, citando isso, colocando isso na mesa. Você acha que o Congresso Nacional vai respaldar uma resposta do governo brasileiro caso ela venha dura? É claro, não agora, o governo já deixou claro que vai tentar negociar ao máximo, demover a ideia da cabeça do Trump até 1º de agosto, que é quando passa a valer as tarifas. Mas caso caso o governo brasileiro realmente resolva dar uma resposta dura, o Congresso Nacional vai apoiar essa resposta dura? Ou você acha que vai ter parte dos deputados, não, deixa disso? E por outra, você acha que tem espaço, porque o próprio Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, apontaram a aprovação da lei da anistia como solução para as tarifas serem revogadas. Você acha que há espaço para isso? Excelente, Léo. Acho que conectando com o que você e Nathalie estavam comentando, em cima do artigo que você publicou hoje, se a gente dissesse semana passada o cabo eleitoral do Lula da semana, né, assim que nem o funcionário do mês, o cabo eleitoral da semana foi o Hugo Mota, o dessa semana foi a dobradinha Trump-Eduardo Bolsonaro. Então, obviamente, um governo que tem uma aprovação que estava caindo, que estava baixa, se aproveita nessas 2 semanas dos erros dos seus adversários para, ao que parece, as primeiras pesquisas já mostram, subir a sua aprovação. Então, estão atuando efetivamente como cabos eleitorais. E quanto às intenções nesse processo de negociação, eu gostei muito da matéria da Raquel Landim, porque ela mostra uma inteligência negociadora do governo brasileiro muito sofisticada. Não vamos tarifar os produtos norte-americanos que chegam no Brasil, que não nos interessa encarecer, gerar inflação na mesa do brasileiro, como o Trump pode fazer com a mesa do norte-americano. O governo brasileiro vai bater onde dói mais. Por exemplo, eventualmente, porque o que a gente está chamando de reciprocidade nesse caso seria uma retaliação inteligente. Então o lucro e dividendo das Big Techs, na hora de remeter essa remessa de lucros para os Estados Unidos, vai pagar. Patentes médicas. Por quê? Porque as Big Techs são aliadas Big Tech, são aliadas do governo Trump. Então, se você aperta o lucro delas, elas têm capacidade de chegar na Casa Branca e falar: Trump, baixa essa tarifa lá no Brasil. Patentes das farmacêuticas. As Big Pharmas têm muito poder na Casa Branca. Então, se elas perceberem as patentes delas caindo no Brasil, elas vão reclamar com o Trump. E a questão de direitos autorais, que embora não tenha toda essa pressão na Casa Branca, tem
um apelo popular muito grande nos Estados Unidos. Então, parece que o governo brasileiro, de forma muito inteligente, embora o governador Tarcísio não perceba nada disso, está tentando buscar uma resposta que force a Casa Branca a negociar. E, de novo, a Nathalie falava, é isso, o Trump é imprevisível, mas ele é um negociador, e ele, como a gente falou, ele vai e volta. Então, acho que o Brasil está trazendo elementos na mesa inteligentes nesse sentido. Quanto ao Congresso, Léo, parece que houve um grande rearranjo nas últimas semanas, depois da questão da derrubada do IOF. Eu acho que primeiro o Congresso se deu conta que o Lula não é Dilma, e né, a saraivada que levou nas redes fez com que o Congresso ficasse mais esperto e baixasse a bola por um lado, e por outro o governo voltou a pôr óleo na engrenagem do Congresso, leia-se, voltou a jorrar emenda secreta, além de que o Congresso percebeu que efetivamente o governo não estava como mão invisível por trás do Flávio Dino. Isso distensionou um pouco por uma correlação de forças que o Congresso entendeu que quando o Lula falava é o governo que precisa do Congresso, o Congresso não precisa do governo, o jovem Hugo Mota acreditou naquilo. E aí o Lula teve que falar, meu caro, cada macaco no seu galho. A partir disso, e liberar as emendas, houve um rearranjo. Então o Alcolumbre botou uma série de questões para votar essa semana, já que estavam paradas nas comissões das indicações. Não sei se por aí tem a queda do Silveira, que o Alcolumbre tanto quer. Não sei se o Lula não vai deixar de negar o aumento dos deputados ou devolver para o Alcolumbre sancionar, mas não negar. A negociação começou, né? Esse jogo de acerto de poderes começou. O exemplo maior, eu acho que é o projeto de lei do imposto de renda, que também ocorreu nessa semana no Congresso, onde me pareceu que o Arthur Lira fez um projeto que nem nos melhores sonhos o Haddad poderia imaginar. Junto com uma matéria que saiu no UOL essa semana brilhante, mostrando como o arranjo em Alagoas, tudo passa por Alagoas, né? Como o Lula conseguiu fazer um arranjo, Lula, Gleisi, eu não sei quem operou, onde conseguiu juntar os Renans, né, os Calheiros, o JHC, o prefeito muito bem avaliado, e o Lira num concerto, mostrando que o Lula começou a se movimentar para não deixar o Bolsonaro, né, fazer o all-in no Senado ano que vem. E no Piauí, essa semana, a gente também já viu um arranjo importante que o governo do Lula lá. Então, mostra que governo e Congresso voltam a se acertar. Orgulho. Mas na questão específica... Não. Pode continuar, Beto, pode continuar, que você travou. Acho que voltou. Você pode concluir, que você travou um pouquinho. Isso, eu fechava e dizia, na questão do IOF, acho que o Lula não vai ceder o braço de ferro por uma questão de autoestima, né, para não ficar desmoralizado, mas na questão específica que você comenta da reciprocidade, o Congresso já fez uma lei, o Executivo está preparando esse projeto que a Raquel Landim mostrou, e eu acho que a tendência é o Congresso apoiar. Porque, pela fala de ontem mesmo do Hugo Mota, o Congresso começa a perceber que ideologia é uma coisa, mas soberania, né, na hora da soberania não se discute. Eu acho que finalmente começa a cair a ficha da classe política. A gente viu não só o Tarcísio, mas todos os candidatos da direita no beijamão do Bolsonaro, sem fechar. Eu acho que é a hora que não é hora de ideologia, né? A gente tem um problema no Brasil, a gente precisa de uma direita democrática que não esteja, né, dando a mão para o golpismo, que não seja subserviente aos Estados Unidos. A gente tem espaço para isso, o Brasil precisa e agradece. Eu me lembro quando a Dilma teve a questão da espionagem, né, no governo do Obama, que a Dilma ia aos Estados Unidos, e o Serra, que era o líder da oposição, apoiou a Dilma e apanhou nas suas redes. Já começava, né, a inflamar essa polarização. Eu acho que políticos de direita, com essa altura de miras, que consigam ter uma responsabilidade de Estado, pensar em alguns momentos na soberania do país antes do que seu cálculo político eleitoral imediato, seria uma notícia muito boa para o futuro do Brasil.